Olá, eu sou Diego Marra, você está no canal Vinhos de Bicicleta e com esse friozinho chegando, não há nada melhor do que um queijos e vinhos, não é não? Então fica comigo até o final desse vídeo para você ter algumas dicas de harmonização dos queijos com os vinhos e algumas dicas de organização também. Pessoal, antes de mais nada, se vocês curtem o nosso conteúdo, não esqueça de deixar aquele like. Não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Toda quarta-feira tem conteúdo de altíssima qualidade sobre vinhos aqui no canal, viu? Meu ou do Rodrigão. Vamos lá agora. A primeira dúvida que bate na cabeça das pessoas quando você quer organizar um queijos e vinhos é quantidade de comida e quantidade de bebida. Eu, quando vou organizar na minha casa, eu geralmente faço um cálculo, uma conta por pessoa, tá? Então, por pessoa, eu acabo comprando 250 gramas de queijo, eu já vou explicar quais são os tipos de queijo. Eu compro também 200 gramas de pão, pode ser pão com embutido, pode ser pão sem embutido, tudo bem? Vale sortir um pouquinho para ter coisa diferenciada. Compro 50 gramas de embutido, quando eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, acabo comprando, investindo no prosciutto de Parma ou no Ramon Ibérico. Se não tiver, vai o salame mesmo, o tradicional salame italiano, que cumpre muito bem seu papel. E você pode pensar em outros embutidos também, claro, né? Com relação a líquido, pessoal, a gente pode trabalhar com água, e eu acho essencial trabalhar com água quando você está com vinho em taça, né? A água é extremamente importante porque ela deixa o corpo hidratado, então eu penso sempre em 1 litro de água, que pode ser água com gás ou sem gás. Nesse caso, como a gente vai comer comidas gordurosas, os queijos são gordurosos, a acidez do vinho ajuda bastante a fazer a sua boca salivar e limpar a capa de gordura, né? E nesse caso, a água com gás até facilita, porque a efervescência, aquelas bolinhas na sua boca, vão ajudar essa acidez a quebrar as placas de gordura e limpar o paladar para cada pedacinho de queijo poder ser saboreado. Então, eu gosto muito de água com gás. O que eu não sugiro é a água saborizada. Eu acho que a água saborizada estraga um pouco da experiência, sabe? Então, água com gás ou sem gás. E vinho? Geralmente eu conto pelo menos meia garrafa de vinho por pessoa. Eu acho legal isso também. Você não precisa exagerar. Eu acho que o cálculo de 1 garrafa de vinho por pessoa, eu acho que já começa a caminhar para muita coisa. Mas um pouco mais de meia garrafa ou meia garrafa é um número bem razoável, tá? E a gente tá falando de uma quantidade de comida que já é significativamente farta, tá? É meio quilo de comida, né? Se a gente pensar no queijo, no pão e no embutido. Meio quilo de comida por pessoa. É claro que o queijos e vinhos não é aquela refeição de prato pronto, né? Na verdade, você vai conversar, então você tem um tempo ali para consumir essa comida toda. Então, por mais que você tenha uma certa fartura, não adianta também reduzir muito, beleza? Agora, a melhor dica de todas. Quando você pensa no queijos e vinhos, a melhor experiência é quando você tem diversidade. Diversidade de queijo e diversidade de vinhos. Pensa só, queijo é um alimento rico em textura, em sabor, em aroma. É muito mais legal quando você tem a disponibilidade de queijos diferentes que pedem vinhos diferentes para cada um provar, né? É muito mais legal do que você ter queijos similares, queijos parecidos que pedem vinhos iguais. Então, nesse caso, a sensação é que você está comendo quase a mesma coisa. Justamente por isso, eu criei aqui uma sequência de tipos de queijo, tá? E é uma crescente realmente de intensidade de sabor. E eu vou tentar te indicar para cada um desses tipos de queijo quais são os melhores vinhos, os melhores estilos de vinho que eles combinam, para que você possa acertar na hora de comprar ou para que você possa acertar na hora de orientar as pessoas que vão comprar, beleza? Agora eu já quero te deixar mais sossegado e sossegada, porque fazer um queijos e vinhos, a tarefa de harmonização, não é tão difícil assim. Quando a gente fala de harmonização, a gente espera basicamente 3 resultados. No primeiro resultado, tanto faz quanto tanto fez. Você tem uma comida, você tem um vinho, tomou o vinho, comeu a comida e não tem uma experiência singular, não tem nada diferente ali. O vinho é bom, a comida é boa e tá tudo sussa. Nada muda muito, a experiência não foi tão rica assim. Mas também não tem problema nenhum. Agora, quando você consegue uma sinergia, o vinho e a comida juntos, parece que tem uma outra energia, a sensação na sua boca é ainda melhor. Sabe quando descem aqueles anjinhos do céu tocando trompete? Então, é basicamente isso. Houve harmonização, experiência super positiva. Agora, por outro lado, quando você coloca uma comida na boca e quando você coloca um vinho na boca, você sente desarmonia. Você não sente que aqueles elementos estão se falando. Por exemplo, você toma um vinho tânico comendo peixe, né? O peixe fica com gosto metalizado. Ou quando você come uma sobremesa com um vinho seco sem açúcar, o vinho fica com gosto amargo. Ou então quando você come uma comida bem ácida, tipo um ceviche,
com um vinho sem acidez. O vinho fica parecendo um xarope. Então, aí sim, a desarmonia, a sensação ruim na boca, a sua experiência é ruim. Mas quando a gente fala de queijo, são alimentos gordurosos por essência, cremosos. É muito difícil que aconteça desarmonia com o vinho, tá? Raros são os casos. Então, na pior das hipóteses, geralmente, você vai ter um vinho que tanto faz, tanto fez com aquele pedaço de queijo que você separou. Mas essas dicas que eu vou te dar fazem com que você tenha uma experiência ainda melhor. O que a gente está procurando aqui é a harmonia. Aliás, pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de conceito, se você gosta de se aprofundar no mundo do vinho, a Vinhos de Bicicleta tá com um monte de cursos legais online para você fazer por aí, tá? Aulas minhas, aulas do Rodrigão, são cursos excelentes que falam do mundo dos vinhos. Tem o curso essencial, que é um tour gigante pelos principais métodos de vinificação, pelos principais estilos. A gente tem o Guia Prático, que é um curso mais simples para quem está começando e não quer se aprofundar tanto. A gente tem o curso de harmonizações, que é um curso especialíssimo. O Rodrigão faz com uma chefe de cozinha, ele mostra as principais sensações que você tem em boca, você aprende bastante ali. E a gente ainda tem o curso de vinho do Brasil, né, que é um curso aprofundado no terroir brasileiro. Todos eles estão disponíveis com um preço muito legal e eu vou deixar mais informações aqui no descritivo desse vídeo, caso você se interesse, beleza? Vamos lá, voltando agora, tipos de queijo com os melhores estilos de vinho que se aplicam. Primeiro tipo de queijo, queijos frescos. Ó, pessoal, entram nesse grupo ricota, cottage, queijo Minas frescal, queijo feta. Esses são aqueles queijos de massa branca, sabor delicado, sabor suave, textura suave, que não tem intensidade aromática. Qual o melhor estilo de vinho para você harmonizar esses queijos? Tenho certeza absoluta que são os vinhos brancos leves. O vinho branco leve ele tem uma refrescância e uma delicadeza que casam muito bem com a suavidade do queijo. Então, se você pega alguma coisa mais encorpada, alguma coisa mais pesada, não que vai causar uma sensação ruim na sua boca, mas o vinho acaba atropelando o queijo e você não consegue sentir as nuances delicadas do queijo, tudo bem? Então, queijos frescos a gente geralmente harmoniza com vinhos brancos mais leves. E aqui eu posso te dar alguns exemplos. Ó, pensa nos vinhos da uva Sauvignon Blanc, a gente tem excelentes vinhos chilenos, vinhos brasileiros, vinho com a uva Torrontés na Argentina. A gente tem também os vinhos verdes brancos, são excelentes pedidas, né? Se você quiser um espumante, a gente pode pensar nos espumantes pelo método Charmat, sabe aqueles espumantes mais levinhos e frutados, como é o caso do Prosecco. São todos eles excelentes, e não só eles, muitos outros que acompanham esse estilo, tá bom? Segundo tipo de queijo, queijo mole. Ó, pessoal, nesse grupo entram o Camembert e o Brie. Sabe aqueles queijos que tem uma textura macia, cremosa, mas que tem aquela capa, aquela crosta mais aveludada, aquela crosta branca, né? Aquilo ali é uma crosta feita por fungos, porque esse queijo acaba tendo já uma maturação um pouquinho maior. E essa maturação, junto com a capa de fungos, acaba trazendo para o queijo um pouquinho mais de sabor. O sabor fica um pouquinho mais acentuado. Então os vinhos brancos leves, nesse caso, continuam funcionando. Mas aí eu já começaria a pensar em vinhos brancos com um pouco mais de estrutura para enfrentar essa cremosidade do queijo, né? A gente pode pensar em Chardonnay que passou por barrica, seja brasileiro, a gente tem muito Chardonnay elegante por aqui, tá? Ou o Chenin Blanc da África do Sul, são excelentes pedidas. E se a gente for pensar num espumante, o espumante método Charmat funciona, mas aqui a gente já busca uma cremosidade no espumante. Então a gente já pode cair para um espumante feito pelo método tradicional, né? Um cava espanhol. O Brasil tem excelentes espumantes pelo método tradicional, casam muito bem com esses queijos moles. Agora, para mim, a melhor harmonização com queijo mole, com Brie e Camembert, são os tintos leves, feitos com a uva Pinot Noir ou com a uva Gamay. Isso porque são vinhos refrescantes, então eles têm uma acidez legal para se contrapor à cremosidade do queijo e ao mesmo tempo você tem uma boa estrutura de fruta, né? O sabor ali é realçado junto com o sabor do queijo. Lembrando, o sabor do queijo mole não é tão delicado quanto o sabor do queijo fresco, tá bom? Já tem um pouquinho mais de sabor e a Pinot Noir e a Gamay cumprem muito bem a sua missão aqui. Terceiro tipo de queijo, queijos amarelos. Esse aí, pessoal, é aquele queijo que tem que ter, tá? Ele é o salva. Por dois motivos. O primeiro, ele é muito versátil do ponto de vista da harmonização. E, eventualmente, se você tiver algum problema com outro queijo, por exemplo, você comeu um pedacinho de queijo de um outro queijo
que bateu com o vinho e ficou uma pontada de amargor na boca, é só comer um pedaço de queijo amarelo que de tão gorduroso suas papilas ficam saturadas e acabou aquele amargor, né? Então entram nesse grupo aí o queijo Gouda, o queijo prato, o queijo cheddar, emmental, gruyère, são vários estilos. Sabe aquele queijo de textura semi-dura, meio mole, meio duro, né? E que tem aquela pontada de dulçor na boca, ele não é tão salgado assim? Aqui, se a gente for parar para pensar, o vinho branco leve, ele já não casa tão bem. O espumante levinho, charmat, já não casa tão bem assim. Porque o queijo já tem uma maturação um pouco maior, já tem mais sabor, e na sua boca você precisa de uma estrutura um pouco mais rígida. Então a gente está falando dos vinhos que passam por madeira, vinhos brancos que passam por madeira, e aqui você pode inclusive abusar mais da madeira, né? A gente pode pegar um chardonnay com um chardonnay argentino, sabe o argentino que gosta de abusar da madeira, um chardonnay americano. Funcionam muito bem, a cremosidade do vinho casa bem com a untuosidade do queijo, tudo bem? A gente pode usar também os tintos leves de Pinot Noir e de Gamay, mas para mim a melhor harmonização é com tintos médios. Aqui a gente já tem uma estrutura pedindo, uma gordura pedindo alguma coisa de tanino. Então você pode pensar aí num Merlot, né? Um Merlot médio corpo, por exemplo, Merlot brasileiro. A gente tem um monte de Merlot brasileiro que funcionam hiper bem, né? Os vinhos de Sangiovese, que é anti-italiano, são outras pedidas muito boas. Vinho do norte da Itália, a gente tem o Corte Valpolicella, funciona muito bem. Então são esses vinhos de corpo médio que acabam casando perfeitamente com os queijos amarelos. Outro que eu não citei, mas que eu gosto muito, vinho com a uva Grenache, né, ou Garnache na Espanha, aqueles vinhos do Rhône, aqueles tintos do Rhône, corte GSM, Grenache, Syrah e Mourvèdre, quando a principal uva do corte é a Grenache, são vinhos que funcionam muito bem, geralmente tem uma boa intensidade aromática que casa muito bem com o queijo. Quarto tipo de queijo, queijo duro. Ó, grana padano, pecorino, parmesão. Sabe aquele queijo que tem pouca umidade, aquele queijo duro realmente, que você usa para gratinar porque ele não derrete? Pois é, são esses queijos duros, que tem uma cura, que tem uma maturação maior. Eles geralmente são salgados, têm um sabor muito destacado, né? Tem aquela sensação prolongada de sabor na boca. E nesse caso, os brancos leves, a gente já pode esquecer. Espumante, método Charmat, esquece. A gente está falando aqui de vinhos que tem que ter uma estrutura mais pesada. Então, vinho branco encorpadão, é aquele chardonnay argentino, é o Chenin Blanc da África do Sul, que nem nos queijos amarelos, tá? Mas aqui eles nem funcionam tão bem assim. Os tintos médios já vão funcionar melhor, mas a sensação dos queijos duros são os tintos encorpados. Então eu gosto muito de colocar frente a um parmesão, por exemplo, um vinho tinto de Portugal, aí a gente pensa no Douro ou no Alentejo ou Trás-os-Montes, são vinhos que combinam muito bem. Vinhos tintos do corte bordalês, né? Vinhos com uva Cabernet Sauvignon, ou que tem a base na Cabernet Sauvignon, pode ser um vinho francês ou um vinho chileno, tá? O Marcelin brasileiro, Malbec argentino, todos esses vinhos casam muito bem. Eles têm estrutura, têm sabor concentrado na boca, e a estrutura de taninos já acompanha, já forma uma cama para receber o queijo em boca. É muito legal. Principalmente quando o vinho é mais frutado, o sal do queijo ainda realça ainda mais essa sensação de fruta. É muito legal, é uma harmonização que eu acho muito boa. Por mais que os vinhos encorpadões não sejam versáteis, né? Eu só citei ele aqui com queijo duro, por exemplo, eles funcionam muito bem com os queijos duros. Quinto e último tipo de queijo são os queijos azuis. Ó, pessoal, entram nesse grupo de queijos, Roquefort e Gorgonzola. São aqueles queijos de massa branca, mas que são povoados por muitos fungos, né? São recheados por fungos. É o fungo que traz aquela coloração azulada, aquela coloração esverdeada. E, na minha opinião, são os queijos mais difíceis de harmonizar, tá? Por quê? Porque fungo em excesso dentro do queijo traz um amargor diferenciado. E são queijos que são muito intensos. O Gorgonzola tem um cheiro muito peculiar e muito intenso, né? Então, em primeiro lugar, você não consegue usar vinhos brancos e vinhos tintos leves, porque eles são atropelados, você sente só o gosto do queijo, você não sente o gosto do vinho, mas quando você começa a passar para tintos secos, mais encorpados, que tem taninos, às vezes passaram muito tempo por madeira, né? Eles têm um certo amargor, então o amargor do fungo, ele acaba se juntando com o amargor do vinho e a sensação na boca não fica tão legal, tá bom? Então, qual é a artimanha? Qual é a ferramenta que a gente geralmente usa para harmonizar queijos azuis? É aquele pozinho de pirlim-pim-pim. É o açúcar que equilibra tudo. Então, geralmente, quando a gente for harmonizar um queijo azul com vinho, a gente vai procurar um vinho que seja doce
ou que tem um toque de açúcar residual bem alto. E aí a gente pode pensar, em primeiro lugar, espumante moscatel, doce, funciona bem. Pode ser levinho, tá? Mas funciona bem. Se você quiser alguma coisa mais pesada para enfrentar essa cremosidade do queijo, a gente já pode pensar num branco carnudo, Riesling, por exemplo, um Riesling alemão, né? Que tem uma acidez alta, e na Alemanha os Riesling geralmente têm um toque de açúcar bem destacado. Eles entram aqui no Brasil, por exemplo, a maioria deles, como meio seco. Então esse açúcar já dá aquele toque e esconde o amargor. Quiser pensar num vinho tinto, talvez um Malbec argentino, eu acho que seja arriscado demais. Vale mais a pena você pensar num Zinfandel americano ou num Primitivo italiano. Esses vinhos têm sim geralmente uma concentração de açúcar mais alta e aí pode casar bem. Agora, a melhor harmonização para o queijo azul, com certeza, são os vinhos de sobremesa, tá? Aí você tem um açúcar concentrado e o queijo é muito salgado, então você tem um contraste muito marcado em boca. É muito legal, é uma sensação que eu acho divina. Tem gente que não curte, né? Principalmente quem não gosta de pratos agridoces. Mas muita gente gosta. Quem gosta ama. É mais ou menos assim, tá? Mas é difícil você achar, às vezes, o vinho de sobremesa basicamente só combina com queijo azul, né? Ele não vai combinar muito com os outros queijos. Até combina, mas harmonizar, ele não vai. É muito mais difícil. E ó, o detalhe, tenta nos seus queijos e vinhos comprar pelo menos um pedacinho de cada um desses tipos de queijo, tá? Não precisa ser um queijo muito especial, tá? Um pedacinho pequeno para as pessoas provarem. E se você não conseguir colocar 5 vinhos, pelo menos para harmonizar com cada um, é claro, busca ali os vinhos que são mais versáteis. Um branco leve, para você harmonizar com o queijo fresco, com queijo mole, um branco untuoso, que funciona com queijo mole e com queijo amarelo, e um tinto médio, que funciona com o queijo amarelo e com o queijo duro, tá? O Gorgonzola fica aí sobrando para ver se alguém gosta de algum desses vinhos harmonizados com ele, mas eu já aviso que é mais difícil. E não se preocupe, não adianta você ficar controlando as pessoas na degustação. Todo mundo vai querer pegar lá o queijo fresco com vinho encorpado, o vinho leve com o Gorgonzola, não tem jeito, mas o legal é esse. É a prova do conjunto de sensações para que você e os seus convidados tenham uma experiência e consigam perceber o que é bom e o que não é, tá? Qual a experiência que foi mais agradável e por quê? Isso é muito válido, isso é que torna a harmonização de comidas, a harmonização de vinhos uma experiência legal. Beleza, pessoal? E ó, se vocês ficaram com alguma dúvida, só perguntar nos comentários. Eu vou deixar indicado aqui no descritivo do vídeo também um monte de vinho dentro dessas sugestões, separados por tipo de queijo, caso você tenha interesse, queira comprar da nossa loja, tudo bem? E vai ter um cupomzão de desconto que você vai ver aí embaixo. Tudo bem? Um grande abraço, saúde e sucesso no seu evento, viu? Vai ser excelente combater esse friozinho com queijos e vinhos. Saúde, pessoal! Cheers!